Seu Adailton, mais um ano, é você aqui conosco. Que prazer falar mais uma vez sobre as abelhas sem ferrão. E vários desafios já foram alcançados, né? Nós estamos com algumas vitórias que a gente não esperava com tão pouco tempo tê-las na mão já, sabe? Uma delas é o reconhecimento da atividade, agora com uma lei estadual. Qual a importância de você reunir tantas pessoas assim que são apaixonadas pelas abelhas? As abelhas fazem com que a gente reflita um pouco sobre o meio ambiente, sobre a nossa situação do mundo, como é que nós vamos viver daqui uns dias. E principalmente para nós que somos assim um pouco mais velhos e que não tivemos a cultura da ecologia tão acentuada que a gente vê hoje nessa juventude, isso nos faz pensar e repensar um pouco o que a gente fez de errado nesse mundo, tentando dar pelo menos um refresco para o meio ambiente. E a gente está vendo um monte de criança aqui hoje, ou seja, está desmistificando aquele medo que tinha da abelha, não? Porque quando você fala de abelha, né, logo que vem é o quê? Mel, a palavra mel, né, que é um dos produtos dela, né, e picada, e o medo da ferroada. E essas abelhas, na verdade, nós temos que ver que no mundo animal, no mundo dos insetos, as abelhas sem ferrão são quase que a grande maioria. As que ficam são muito poucas, são muito raras, principalmente as que são sociais. Porque as solitárias, sim, é outra coisa. Tem muita quantidade de espécies de solitárias, mas essas não são vistas na natureza com mais tranquilidade como a gente vê as demais. E as abelhas nativas do Brasil, é isso que a gente tem que estar em mente, que as outras são abelhas exóticas, importadas. E nós temos abelhas maravilhosas, abelhas que fazem um trabalho magnífico para a polinização, principalmente das nossas matas, das nossas florestas, da regeneração do meio ambiente, né? E também, até porque, vamos colocar em números, se tem um estudo, que hoje elas são responsáveis por até 90% da polinização das florestas, das árvores nativas, das vegetação nativas, e até de 70% dos vegetais, daqueles que nós vamos utilizar na nossa alimentação. Sem abelha não tem vida? Não. Ela trabalha o dia inteiro, direto. Quando ela está na casinha dela à noite, ela está trabalhando, né? E com uma vida relativamente curta, porque uma abelha vive no máximo 60, 70 dias, né? E nesse período ela tem que fazer todo o trabalho, né? E nós temos que dar um conforto melhor para essas abelhas. É isso que a gente busca com a meliponicultura, trazer para uma criação racional da abelha. E a gente fica muito feliz de agradecer você. Hoje, na verdade, está fazendo quase um ano da nossa última passagem, que foi em janeiro, né? Uma matéria linda que você conseguiu colocar e que deu uma repercussão muito positiva. Parabéns a vocês aí, principalmente você, Saulo. Muito obrigado pela sua parceria. Então, fala um pouquinho sobre esses produtos, vocês que trabalham tanto com isso, não só isso, mas com a educação infantil, né? Que vocês levam as crianças para conhecerem as abelhas sem ferrão. Na realidade, tudo começou com a educação infantil, né? Levando as crianças para conhecer a abelha, falar sobre a polinização, falar sobre tudo isso. E aí daí surgiu a demanda do mel, porque as pessoas vão ver a abelha, mas sempre associa a abelha com mel. E começamos a partir daí trazer méis de outros estados, do Espírito Santo também, com vários sabores, vários aromas. É uma degustação fantástica. Passamos a fazer isso, somar as duas coisas, a educação ambiental e com o prazer de consumir mel, que é um alimento saudável e muito importante para a alimentação humana. As crianças ficam apaixonadas. As crianças ficam apaixonadas. As crianças curtem as abelhas, né? E quebram um pouco esse paradigma do medo de abelha. E elas ficam apaixonadas porque elas vão ouvir as abelhas voando, e elas vão ver as abelhas voando e vão sentir o gosto da produção da abelha, que é o mel. Você acha que as crianças, depois que veem isso, elas perdem aquele medo que tem de abelha? Como que é você que está aí no dia a dia? As crianças perdem o medo das abelhas, mas a gente sempre frisa e orienta tanto as crianças como os adultos que, não conhecendo as abelhas, evitar de colocar a mãozinha. Vai olhar, pode olhar de longe, pode admirar, não precisa matar, mas também não precisa encostar a mão para evitar acidentes. Então essa é uma orientação constante que a gente dá para as crianças. Ivana sempre junto, Ivana é artista plástica. E aí, Ivana, você tá em família, né?
É isso mesmo. A gente abriu a casa, né? A nossa casa, que a gente vive com a nossa família, e ampliamos as linguagens. E aí também com arte, muita arte. Isso, exatamente. Eu trabalho com a questão das artes plásticas, né? As exposições que continuam, e a questão do audiovisual, a questão do meio ambiente veio somar, veio a trazer um outro público e se ampliou. Quem quiser pode ir lá visitar. Pode visitar. Só agendar pelo Instagram ou pelo Facebook, agendou, combina o horário durante a semana e os finais de semana também. Robson, mais um ano aqui de meliponicultura, esse encontro que é bom que as pessoas conheçam e aí facilita muitos desafios aí em relação ao segmento. Eu acho que essa etapa é importante, a gente expor mais o que são as abelhas sem ferrão, né? Essa atividade que é muito pouco conhecida aqui no nosso estado, que vem ganhando corpo, né, a cada dia, a cada mês, né? O trabalho não para por aqui, existem outras etapas ainda. Agora a gente vai consolidar toda a parte de produção do mel, então é uma próxima atividade, né? Então, assim, tem muito trabalho e enquanto isso a gente vai disseminando e vai encontrando aí outros apaixonados, né? E pessoas que estão lutando em prol das abelhas sem ferrão. Com certeza a gente vê que os criadores de abelhas sem ferrão são apaixonados, né, pela atividade. Agora, a importância da associação é realmente essa, é uma conversa também com as políticas públicas. A associação, ela acaba conjugando um coletivo forte, né, que aí você acaba tendo um respaldo, né, e você consegue ter voz, né, para a sociedade, para o poder público, né, e aí acaba que você tem uma facilidade um pouco mais para poder tratar essas questões, né? Então acho que é importante a união de todos aí e tendo uma instituição aí para poder dar todo o suporte. Instituição que não só tem essa preocupação aí com as políticas públicas, mas também com a educação ambiental. Por exemplo, esse trabalho aqui da exposição não deixa de ser um momento de educação e aí você consegue mostrar a importância da abelha, né? Que não é toda abelha que faz mal, então você acaba tendo um diálogo e acaba tendo uma aproximação, inclusive com as crianças, né? Que você pode ver que tem várias aqui percorrendo, né, a exposição. Me conta um pouquinho aí do seu projeto, como que funciona, você trabalha com as abelhas solitárias, né? Na realidade o que a gente tem? A gente trabalha com orquídea. Em função das orquídeas, atraiu a abelha solitária, que é considerada a abelha das orquídeas. Ela que faz a fecundação de uma orquídea chamada cataceto, e diversas outras, 2.000 outras espécies de orquídea. Então, ela funciona, a abelha solitária, ela funciona em comunidades. Não existe colmeia de abelha solitária. Então, numa comunidade é como se fosse um condomínio com vários apartamentos. Então, é um sistema político, é um sistema de comunidade diferente das outras abelhas, completamente diferente. E são mais de 186 tipos de solitárias. Me conta, essa paixão, a sua paixão é pela orquídea, né? Que mudou sua vida, né? Sim. Eu não sei se ele falou ali o caso da minha depressão, que foi curada através das orquídeas e agora também das abelhinhas, né? Aí essas abelhinhas euglossíneas, elas são chamadas de abelhas das orquídeas, porque elas polinizam. Existem as flores masculinas e as femininas. E ela é uma interceptora, ela leva a polínia de uma para outra. E assim fazendo com que elas germinem e a gente possa bloquear essas orquídeas na natureza. Agora você uniu duas coisas lindas, né? As orquídeas e as abelhas para superar aí essa depressão. Sim, eu tomava 6 remédios de manhã, 6 à noite e hoje eu não tomo nenhum. Porque mente sã, corpo sã, não tem tempo para pensar em coisas ruins e elas me tiraram dessa depressão.